Muito bem, meu amigo, minha amiga, aluno e aluna Gran Cursos Online. Meu nome é Érico Palazzo e vamos ver a partir de agora a lei penal no tempo, a aplicação da lei penal. Reparem, a lei, quando nós falamos da lei propriamente dita, ela tem vida. Ela vai se alterando, ela vai sendo revogada. Se o Poder Legislativo decide alterar uma lei, aquela lei ela perde sua existência e outra lei vai entrar em seu lugar. Então, é constante nós vermos alterações, mudanças legislativas. E de acordo com essas mudanças, nós vamos ter implicâncias na conduta praticada pelo agente. Veja, o agente ele pratica um determinado crime, na vigência de uma determinada lei. Essa lei posteriormente é revogada, surge uma nova lei. E só quando surge essa nova lei é que aquele agente vai ser julgado. Olha a confusão que temos aqui nessa situação. Ele praticou o crime sob a vigência de determinada lei. E ele será julgado sob a vigência de outra lei, que possivelmente vai mudar a sua situação. E aí, nesse caso, qual lei que eu vou aplicar a este agente? Então, o estudo a partir de agora é da lei penal no tempo. Qual lei nós vamos aplicar ao agente que pratica um determinado crime quando nós tivermos uma alteração nesta lei que seria aplicável ao seu caso? Vamos lá. E aqui nós vamos começar no artigo 1º do Código Penal, que vai tratar da anterioridade da lei. Pessoal, o artigo 1º, vem comigo, talvez seja o artigo mais importante do Código Penal. Veja, foi o dispositivo jurídico utilizado pelo legislador para dar início a tudo, para começar o Código Penal. Então ele traz ensinamentos que existem livros só para tratar do artigo 1º, de tão complexo e relevante que ele é. Mas a gente vai tentar analisar aqui em menos tempo. Olha só, o artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Primeiro, esse artigo 1º ele vai tratar do princípio da legalidade, tá bom? Melhor, do princípio da estrita legalidade, também chamado de princípio da reserva legal, que vai dizer o seguinte: somente por lei, eu preciso de uma lei ordinária, de uma lei complementar, para que seja imputado um crime a uma pessoa. Se por acaso eu tenho uma conduta que foi regulada por meio de uma resolução do Senado, eu posso imputar um crime a uma pessoa por meio dessa resolução? Jamais. É necessário que haja uma lei ordinária ou lei complementar, que venha a prever esse crime. Só que, além da estrita legalidade, além da reserva legal, vem aqui então a anterioridade da lei penal, que é exatamente o que traz o Código Penal, anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, para que haja um crime, para que eu possa impor a uma pessoa uma sanção penal, é necessário que haja uma lei, só que além disso, é necessário que essa lei seja anterior a um determinado fato, que ela seja prévia, que ela tenha ocorrido antes de um crime acontecer. Então vamos desenhar aqui uma linha do tempo, que é uma linha do tempo que nós vamos usar muito ao longo dos nossos estudos aqui de lei penal no tempo. Reparem, se o agente pratica uma conduta nesta data, tá bom? Vamos dizer aqui que nós estamos no dia 10 de setembro de 2019. Ele pratica uma conduta. Tá bom? Que conduta é essa? Vem comigo. Que conduta é essa, professor? Vamos usar a conduta aqui de falar ao celular enquanto se dirige seu veículo automotor. Veja, hoje, se você está lá no celular, digitando ou falando no celular, o máximo que pode lhe acontecer é ser imputado a você uma multa. Tá bom? Pode ser multado sim, o Detran pode te multar. É uma irregularidade administrativa, mas não é crime. Você não vai ser preso, você não vai responder por nenhum crime, nenhuma contravenção penal em razão de você dirigir falando ao celular. Mas vamos supor que tenha surgido uma nova lei. Surgiu uma nova lei que diz o seguinte: quem dirigir falando ao celular vai responder por um crime com pena de detenção de 2 a 6 meses, tá bom? E esse crime surgiu aqui, olha, no dia 10
de outubro de 2019, dizendo a você, olha, dirigiu usando o celular, você comete um crime, pena de detenção de 2 a 6 meses. Só que, um mês antes, você tinha praticado essa conduta. Um mês antes, você tinha falado no celular enquanto você dirigia o seu veículo automotor. E um mês antes, você foi inclusive multado por essa conduta. Surgiu agora, um mês depois, surgiu esse crime. E vem o poder público, o Ministério Público, e fala, quer saber? Aquela pessoa que há um mês atrás foi pega falando no celular e dirigindo seu veículo, vamos imputar a ela esse crime aqui agora. Pergunto aos senhores, o Ministério Público pode fazer isso ou não? Claro que não pode. Claro que não pode. Ah, professor, mas a conduta foi praticada. A pessoa falou no celular dirigindo e agora é crime. Tudo bem, a partir de agora é crime, mas antes disso não era. E ninguém pode responder por um crime sem que haja uma prévia cominação legal, sem que haja uma lei definindo esse crime como tal. Então, pessoal, nesse caso aqui, absolutamente tranquilo. Praticou a conduta um mês antes, ele não vai responder pelo crime de usar o celular enquanto ele dirigiu o veículo automotor. Tranquilo, né? Beleza. Muito bem. Vamos lá, que agora a gente vai trazer aqui um pouco mais de elementos para essa questão da anterioridade. E aqui eu já desenho essa linha do tempo para facilitar o nosso estudo. Olha só. Peguei aqui, dia 4 de novembro, tá bom? 4 de novembro, o agente, eu vou refazer aquela situação para que fique mais claro. O agente, ele pratica a conduta A. O que é a conduta A? Falar no celular dirigindo o seu veículo, tá bom? No dia 5 de novembro, surge uma lei, que a gente vai chamar de Lei X. E a Lei X fala, olha, quem praticar a conduta A, responde por crime. Tá bom? Vai responder aí pena de detenção de 2 a 6 meses porque falou no celular enquanto dirigia seu veículo automotor. Vem no dia 6 de novembro e uma pessoa pratica a conduta A. Praticou a conduta A. Tá bom? Olha só. No dia 4 de novembro, a conduta A era atípica. Professor, o que é atípica? Conduta atípica é aquela que não é prevista em lei. Conduta atípica é uma conduta que não configura um crime, que não há um tipo penal definindo essa conduta. Logo, conduta atípica não pode ser incriminada. Ou melhor, pode ser incriminada mediante lei. Mas a conduta atípica, ela não pode ser punida por essa conduta atípica que foi praticada. No caso aqui, no dia 4 de novembro, a conduta A, dirigindo o seu veículo automotor falando no celular, era uma conduta atípica. Chegou no dia 5 de novembro, no dia seguinte, veio uma lei que falou, olha, a conduta A passa a ser uma conduta típica. Pena, detenção de 2 a 6 meses. Vem o agente e no dia 6 de novembro, ele fala ao celular dirigindo seu veículo automotor. Ele vai responder por esse crime? Vai! Porque aqui sim já tinha a previsão dessa norma. Tranquilo, pessoal? Absolutamente simples essa compreensão. Vamos dificultar aqui agora um pouco. Vamos supor que no dia 20 de agosto, mesma coisa, tá? A gente tinha a conduta A, que era atípica. Tá bom? Conduta A que era atípica. No dia 1º de setembro, surge a Lei X, que fala, olha, a conduta A agora é típica. Dirigiu no veículo automotor falando no celular, pena de detenção de 2 a 6 meses. Só que essa Lei X, ela impôs uma vacatio legis. Vacatio legis de 30 dias. Tá bom?
Professor, o que é vacatio legis? É um período em que a lei já foi publicada, mas ela não tem eficácia prática. Ela não pode ser aplicada. Ela somente pode ser aplicada após decorrer o período de vacatio legis. Então é uma lei que existe, mas que não pode produzir efeitos. E aqui, neste caso, a própria lei dizia, olha, estamos publicando essa lei aqui hoje, no dia 1º de setembro, só que essa lei tem uma vacatio legis, e a vacatio legis dela é de 30 dias. Portanto, 1º de setembro, esta lei ela só vai poder ser aplicada no dia 1º de outubro, tá bom? Vamos continuar essa linha aqui. Só lá no dia 1º de outubro é que essa lei passa a ter vigência, é que ela vai ter vigência. Então eu pergunto, se no dia 21 de setembro o agente ele pratica a conduta A, ele praticou a conduta A, ele vai responder pelo crime de pena de detenção de 2 a 6 meses porque ele falou ao celular dirigindo seu veículo automotor? Não, ele não vai responder. Professor, mas a lei já havia sido publicada, é verdade, mas ela estava no seu período de vacatio legis. Portanto, ela não tem aplicação prática, ela não tem eficácia. Ela somente vai ter eficácia após o término da vacatio legis. Tranquilo, pessoal? Fica claro, então. Nesse caso aqui, a conduta A, ela vai ser atípica. Ela vai ser atípica. Porque essa conduta A, ela só será típica a partir do dia 1º de outubro. Beleza, pessoal? Muito bem. Tranquilo, então. Vamos continuar. Na Lei Penal do Tempo, a regra é o tempus regit actum. O tempo rege o ato. Aplica-se a lei vigente ao tempo da conduta. Vem comigo. Eu tenho uma conduta. Eu pratico um crime hoje. Qual lei que me será aplicável? A lei que é vigente hoje, isso é óbvio. Se eu pratico um fato hoje, a lei que é aplicável é a lei que está vigente hoje. Tranquilo. O tempo rege o ato. Esta é a regra. Toda regra tem exceção, a gente vai falar dessas exceções. Mas a regra é que o tempo vai reger o ato. Tranquilo. Entretanto, excepcionalmente e sempre em benefício do réu, poderá haver aplicação de leis que não estavam vigentes à época dos fatos, que será a retroatividade da lei penal benéfica, que pode ocorrer por meio de uma abolição criminis ou de uma novatio legis in melius. Calma, esses nomes em latins aí não tem nenhuma dificuldade, são bem tranquilos. Mas o fato é que, excepcionalmente, é possível que eu tenha uma lei que não era vigente na época dos fatos, mas que será aplicável ao agente, que eu vou poder aplicar ao agente, desde que seja para lhe beneficiar. E é o que nós vamos ver aqui. Há duas formas da gente aplicar leis que não eram vigentes à época dos fatos. Serão por meio da abolicio criminis e da novatio legis in melius. Então, quando nós tivermos essas leis que não eram vigentes à época do fato, mas elas passaram a ser vigentes posteriormente, depois elas passaram a ser vigentes. Eu posso aplicar elas? Posso, desde que elas sejam benéficas. Então eu vou falar da retroatividade da lei penal benéfica. Eu vou retroagir os efeitos dessa lei para que ela seja aplicável lá atrás, a um fato que ocorreu antes da sua entrada em vigência. Professor, pode isso? Pode. Olha aqui o que está na lei. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Artigo 9º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que no momento ou que forem cometidas não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável, que é o princípio da anterioridade. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Aí olha só, se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado. Retroatividade da lei penal benéfica. Olha só, rapidinho, vamos voltar aqui. Vamos desenhar a linha do tempo, tá bom? Vamos desenhar a linha do tempo, para que fique bem claro isso daí. Eu pratiquei uma conduta aqui atrás. Que conduta é essa, professor? Não interessa, é a conduta, tá bom? É a conduta A. O que me interessa aqui é o seguinte, essa conduta é típica ou atípica? É uma conduta típica. É uma conduta cuja pena
é uma pena de reclusão de 4 a 8 anos. Beleza? Beleza. Então, o João praticou essa conduta A aqui atrás. Passado algum tempo, opa, surgiu uma nova lei. Surgiu uma nova lei, que vamos chamar aqui de Lei Y, tá bom? Lei Y, surgiu a nova lei. E a Lei Y vai dizer o seguinte, olha, a conduta A tem pena agora de 2 a 4 anos de reclusão. 2 a 4 anos de reclusão. Muito bem. O julgamento do João, que praticou essa conduta aqui, olha, vai ser somente no final dessa linha do tempo. Reparem, ele praticou a conduta A, cuja pena era uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, só que antes do seu julgamento, surge uma nova lei, a Lei Y, que vai falar, olha, aquela conduta que o João praticou, na verdade, essa conduta A, ela passa a ter pena agora de reclusão de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Pergunta aos senhores, qual lei eu vou aplicar no julgamento do João? Vem comigo. Pessoal, eu vou aplicar a Lei Y. Ele praticou a conduta sob a vigência de uma lei mais grave, pena de 4 a 8 anos. Só que quando ele foi julgado, já tinha surgido uma lei penal mais branda, que beneficiava a sua situação. E automaticamente ele também deve ser beneficiado. Ele será beneficiado por essa situação. Outra situação, vem comigo aqui, deixa eu apagar. Vamos supor agora que ele já tinha sido julgado, tá bom? O julgamento dele, na verdade, foi aqui, ó. Ele foi julgado. E foi condenado na pena máxima, 8 anos de reclusão. E começa a cumprir a pena, De repente, enquanto ele está cumprindo a pena, surge a Lei Y, que combina a conduta A pena de reclusão de 2 a 4 anos. Qual que é a pena máxima aqui agora? 4 anos. Vem comigo. O julgamento do João já acabou. Ele já foi condenado a 8 anos. Essa sentença transitou em julgado. Teve uma sentença irrecorrível. Ele está lá agora cumprindo pena, está lá no presídio, vendo o sol nascer quadrado. Já está lá há 2 anos. Minto, já está lá há 4 anos. Tá bom? Ele não ia ficar 8? Está lá há 4 anos. E aí, no dia que ele completa o aniversário de 4 anos de cadeia, surge a Lei Y, que diz o seguinte, olha, aquela conduta, a conduta que o João praticou, tem pena máxima de 4 anos. Ele será beneficiado ou não, pessoal? Veja, a sentença já transitou em julgado. Ele não podia mais recorrer. Ele já está na fase de execução da pena. Ele será beneficiado ou não? Sim, ele será beneficiado. A pena máxima não era de 8 anos? Qual que é a pena máxima agora? 4 anos. Ele já não está preso há 4 anos? Opa! Se ele está preso há 4 anos, acabou. Ele vai embora da cadeia, está solto. Ele já cumpriu a pena máxima. Então ele se beneficia por essa alteração benéfica. Então repare como que a lei penal benéfica, que beneficia o réu, ou o indiciado, ou o acusado, o investigado, ela vai retroagir para beneficiá-lo. Ela retroage, ela se aplica a fatos ocorridos antes de entrar na sua vigência. Vem aqui na tela de novo. Olha aqui. Deixa eu desenhar a linha para a gente não perder. Lei Y, ela é aplicável a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, porque ela é mais benéfica. Beleza, pessoal? Ela é mais benéfica, então ela se aplica. Essa é a retroatividade da lei penal. E essa retroatividade sempre é benéfica. Então a retroatividade sempre acompanhada da benéfica. Retroatividade benéfica da lei penal. Fechou? Olha só. Vamos lá. Dentro agora da retroatividade. Vamos entender a diferença entre 2 espécies de retroatividade da lei penal, a abolitio criminis e a novatio legis in melius. Primeiro, abolitio criminis. O que é abolitio criminis? Pessoal, não tem dificuldade, né? O latim também não é tão difícil assim. Abolitio, abolir. Criminis, crime. Eu estou abolindo um crime.
uma conduta que era considerada crime não é mais. Isso vai beneficiar o réu? Claro que vai. Se ele foi condenado por um crime que agora não é mais considerado crime, ele tem que ser solto no mesmo dia. Se ele está respondendo uma ação penal por um crime que não é mais crime, acabou aquela ação penal, ela perdeu o objeto. Perdeu o objeto, o que ele vai responder pelo que agora? Se ele está sendo investigado na instância policial, ele está sendo investigado no inquérito policial por uma conduta que agora não é mais crime, tchau e benção, arquiva aquele inquérito policial, vai embora. A tipicidade da conduta. Então, a abolício criminis, ela sempre vai beneficiar o réu. Sempre. Olha aqui. A abolício criminis resulta na extinção da punibilidade. Onde que está essa abolício criminis? Artigo 2º, já não vimos o artigo 1º do Código Penal? Agora é aqui que eu quero ver você sabendo tudo, esse artigo 2º. Esse artigo 2º, ele não é pouco cobrado não, pessoal. Eu diria que é um dos artigos mais cobrados de todo o direito penal, de todo o Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Essa segunda parte aqui eu vou ver com vocês detalhadamente daqui a pouco, tá bom? Foca na primeira parte. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Vamos lá, linha do tempo. E vocês vão fazer essa linha do tempo sempre que vocês tiverem que aplicar lei penal do tempo, tá bom? Olha só, eu pratiquei um crime. Conduta A. Surge uma nova lei, Lei Y, que diz, olha, a conduta A, que era considerada crime, não é mais considerada crime. Acabou, me dei bem. Esta Lei Y, ela vai retroagir. Retroagir, pessoal, é voltar. Ela vai se aplicar a fatos ocorridos antes da sua vigência. Ela entrou, a vigência dela, ela foi publicada e entrou em vigor aqui. Vamos supor que aqui seja o dia 2 de fevereiro de 2020, tá bom? 2 de fevereiro de 2020. E o fato foi praticado no dia 1º de janeiro de 2019. Olha só que interessante, olha só que emocionante. A Lei Y, que somente passou a existir em 2020, ela vai se aplicar a um fato que ocorreu lá em 2019. Abolício criminis se aplica a fatos ocorridos antes da sua vigência, a retroatividade da lei penal benéfica. Na tela. Qual que é a natureza jurídica da extinção da abolício criminis? Qual que é a natureza jurídica? Ela vai extinguir a punibilidade, tá bom? Está previsto lá no artigo 107 do Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Pronto. Não considera mais o fato como criminoso, eu tenho aqui uma abolício criminis. Tranquilo, pessoal? Então, natureza jurídica da abolício criminis. Causa de extinção da punibilidade. Fechou? Na tela. Vamos lá. Princípio da continuidade normativa, ou continuidade típico-normativa. Vem comigo que isso aqui é importante, tem sido muito cobrado em prova. Vamos supor que eu tenho um artigo de lei, tá bom? Tem lá um artigo de lei. E esse artigo de lei, vamos chutar aqui, artigo 385, que nem existe no Código Penal. Artigo 385, ele incriminava uma determinada conduta. Vem o legislador, cria uma nova lei e fala, olha, o artigo 385 está revogado. Está revogado. Só que essa lei, ela pega aquela conduta do artigo 385 e joga em outro artigo. Reparem. O tipo penal foi revogado. O artigo de lei foi revogado. Mas a conduta que esse artigo de lei incriminava continua sendo crime. Só foi colocado em outro artigo, mas a conduta continua sendo crime. Olha aqui na tela. Para que eu tenha abolício criminis, eu preciso de 2 requisitos. Primeiro, requisito da abolício criminis: revogação do tipo penal. Tá bom? Eu preciso da revogação do tipo penal.
aquele artigo 385, ó, o artigo 385 do Código Penal, vem uma nova lei e fala, acabou, esse artigo 385 está revogado, não existe mais. Pronto, eu preciso da revogação do tipo penal. Só que para que haja abolício crimes, eu preciso de um outro requisito. Eu preciso da supressão material da conduta. Professor, que diabo é isso? Fica tranquilo, fica tranquilo. Isso daqui nada mais é o seguinte: supressão material da conduta. Aquela conduta que era considerada crime, deixa de ser. Então, para que haja abolício crimes, não é necessário, não é suficiente que eu revogue o tipo penal. Além de revogar o tipo penal, eu preciso fazer com que aquela conduta deixe de ser considerada um crime. Acabou. Quer ver um exemplo de um abolício crimes? Crime de adultério. O adultério tinha um artigo no Código Penal que era o crime de adultério. Houve a revogação desse tipo penal? Houve. Não existe mais. E a conduta de adulterar? Ela passou a ser considerada crime por um outro artigo? Não. Então a gente teve efetivamente a abolício crimes do crime de adultério, do antigo crime de adultério. Muito bem. Olha aqui na tela. Vamos supor então, se eu tiver a revogação do tipo penal, check, tive a revogação do tipo penal. Só que a conduta descrita nesse tipo penal, ele passou para um outro tipo penal, vamos supor, era o artigo 385 que foi revogado. Só que essa conduta que estava prevista no artigo 385 agora está prevista no artigo 386, eu tive abolício crimes? Não. Por que não? Porque não houve a supressão material da conduta. Eu vou ter uma outra figura. E essa figurinha aqui que tem sido muito cobrada em prova. É o princípio da continuidade normativa ou continuidade típico-normativa. É isso aí. Continuidade típico-normativa, eu até prefiro utilizar esse nome aqui, tá bom? Por que é o princípio da continuidade típico-normativa? Porque vai haver uma alteração geográfica, topográfica do tipo penal. Professor, geografia? Não, pessoal. Vamos lá, pegando aquele exemplo hipotético que eu falei. A conduta não estava no artigo 385, o artigo 385 não foi revogado, eu não tenho agora a conduta prevista no artigo 386, houve uma alteração geográfica. Na geografia dentro ali do Código Penal, dentro da lei. Estava num artigo, veio para outro. Estava mais em cima, veio mais para baixo. Ou então estava mais embaixo, foi para um artigo mais de cima. Não importa. A gente vai ter a continuidade típico-normativa, porque a conduta descrita continua sendo crime. Olha só, o tipo penal é revogado. Entretanto, a conduta descrita passa a ser disciplinada por outro tipo penal. E qual que é o exemplo clássico? Existem outros, mas qual que é o exemplo clássico que mais é cobrado em prova? O atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor, o artigo 214, ele foi revogado pela lei número 12.015 de 2009, que foi uma reforma que teve aí nos crimes contra a dignidade sexual. Olha o que dizia o atentado violento ao pudor. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Por exemplo, sexo anal, sexo oral, ou algum tipo de ato libidinoso, seja qual for esse ato libidinoso, distinto da conjunção carnal, que é a penetração do pênis na vagina da mulher, tá bom? Então, se houvesse, até 2009, se alguém constrangia uma outra pessoa mediante violência ou grave ameaça, a praticar atos libidinosos, vamos lá, o cara aborda uma mulher na rua, esmurra essa mulher, leva ela para um mato, e quando chega no mato, ele não estupra, né? Hoje seria estupro, mas na época ele praticaria atentado violento ao pudor. Como? Praticando sexo anal com esta mulher. Ele praticou atentado violento ao pudor. Beleza. Só que o atentado violento ao pudor ele foi revogado em 2009. Repare, a conduta do atentado violento ao pudor deixou de ser crime? Um agente que constrange mediante violência ou grave ameaça a vítima para com ela praticar atos libidinosos deixou de ser crime, pessoal?
Se um homem pega uma mulher, ou uma mulher pega um homem, seja lá quem for, e pratica atos libidinosos mediante violência ou grave ameaça, é crime? Claro que é. Claro que é. O atentado violento ao pudor foi revogado. Acabou, não existe mais esse crime. Entretanto, esta conduta passou a ser prevista onde? No artigo 213 do Código Penal, que é o crime de estupro. Beleza, pessoal? Então, por favor, não confunda abolício crimes, que vai ter a revogação do tipo penal e a supressão material da conduta, não confundam com a continuidade típico-normativa, em que a gente vai ter a revogação do tipo penal, entretanto, a conduta descrita nesse tipo penal revogado passa a ser regulado, tipificado por outro tipo penal, por outro artigo de lei. Tranquilo? Fechou? Próximo bloco a gente continua a retroatividade da Lei Penal Benéfica. Até lá.